acho que sim, acho que a gente tem que brigar mesmo, porque enquanto, como quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, se a gente ficar dentro de casa com nossas crianças, então eu mesmo procuro sair muito com meu filho, ele é uma criança hiperativa, ele é uma criança diferente por ele ser não verbal, e mesmo assim eu tenho um grupo, né, na cidade que eu moro, a gente tem um grupo de famílias atípicas, na verdade, então assim, a gente se junta para conseguir alguns direitos e a gente conseguiu uma sessão inclusiva de cinema. Então, uma vez por mês no cinema ele fecha e tem uma sessão azul, que é onde as crianças, elas têm o som do cinema mais baixo, elas podem ficar andando pelo cinema, não é tudo tão, as luzes não são tão fortes. E aí nesse mesmo dia o shopping ele abre os brinquedos gratuitamente para as crianças autistas poderem brincar, Nossa, porque que da hora. uma criança autista, se ela vê um brinquedo, ela não entende o não. Ela vai chorar, 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 chorar. Então, enquanto está tendo a sessão, até umas horas depois fica liberado para eles brincarem. Então, são direitos que a gente está conseguindo. E até para as pessoas que estão no shopping, tentando verem que existem essas crianças, como que funciona, porque as pessoas não têm noção de o que é uma criança, não só autista, né, com outros transtornos também. A gente conseguiu também, tem um projeto que eu participo que é da missa, inclusive, então a gente conseguiu uma missa que ela tem tradução em libras, tem uma salinha de autorregulação para as crianças atípicas. A gente vai lutando. Quanto mais a gente colocar na sociedade, acho que mais a sociedade vai saber lidar. Porque a gente leva as crianças para terapia, ou a gente mesmo faz, para aprender a lidar com as pessoas típicas, mas elas não sabem lidar ainda com as pessoas que têm algum transtorno. Então a gente precisa estar presente. Você falou da missa, muito interessante. Eu conversei com o Isaac esse tempo atrás, não é a missa, mas foi uma igreja evangélica, com um autista, eu não sei o grau, porque eu não vi. Ele se batizou, mas ele colocou um fone. Um abafador. Ele ficou em todo mundo em silêncio, distante dele. Só ficou ele, a mãe dele e o pastor. Foi o primeiro, assim, autista a se batizar. Isso vai ser interessante porque hoje até as igrejas, você falou da missa, estão também indo para esse lado também, né? Porque o normal era a gente deixar essas crianças dentro de casa. Não Exato. levar porque dá trabalho, porque eles gritam, eles correm. Então, o normal era a vergonha mesmo, a exposição, a gente deixa dentro de casa, trancadinho. E agora que eles estão saindo, as pessoas estão entendendo que existem essas pessoas e eles estão cada vez em maior escala, né? Eu sei que hoje, no Brasil, cada 56 crianças uma é autista. Então, é Caraca, muita meu criança. Deus. E elas precisam viver, né? Então elas não vão aprender a socializar se a gente não levar elas para a sociedade. Só uma curiosidade que eu tenho. Como você descobriu? Porque eu tenho um amigo meu também que descobriu um pouquinho tarde, né? Mas conseguiu, tá no processo ainda. E como que você viu? Qual a dica você daria para quem está assistindo também sobre isso? Então, o Isaac, ele me dava sinais de autismo, mas eu, como mãe, apesar de eu já ter tido uma filha, né, como ela é uma menina e um menino, eu ficava muito na dúvida se era um atraso, e todo mundo fala, cada criança tem seu tempo. Mas ele, assim, a primeira coisa que eu vejo que ele tinha de autismo mesmo com os dias, que quando eu amamentava ele não me olhava. O olhar dele nunca era pra mim, era sempre vago, assim, e ele não me tocava, ele ficava com a mãozinha sempre assim, né. E aí, conforme ele foi crescendo, ele demorou para sentar, ele demorou para andar, ele demorou para engatinhar, ele demorou para falar bastante. E o momento que eu fui procurar ajuda foi porque ele falava algumas palavras, ele falava uau, ele fazia tchau. Aí tem uma questão, você explica, da poda neural? Tem uma questão, Vai tá, indo que se eu me perder, você vai explica. Tem indo, uma eu confio em questão do você. autismo que ela funciona assim, a gente chega no momento entre 2, 5 anos, até um pouco mais, o nosso cérebro ele vai eliminando algumas sinapses que é para o melhor funcionamento. Então a gente nasce com muitos reflexos. Então, por exemplo, bebezinho de meses, ele tem um reflexo, todo bebezinho, se você tocar a mão dele, ele fecha, porque é um reflexo que ele nasce com esse reflexo. A partir do momento que ele aprende a ter a coordenação motora, esse reflexo é eliminado, que ele não precisa mais, para otimizar o funcionamento do cérebro e aprender coisas novas. O que é o autismo? Essa poda é feita de uma forma irregular. Então, algumas sinapses têm de mais, outras de menos. Isso faz com que a criança, ela pareça que ela desaprendeu algumas coisas, porque, por exemplo, pudou num lugar que não era. E o meu filho começou a regredir. Quando ele começou a regredir, eu falei, algo tá errado, porque ele sabia fazer isso. Mesmo, ele não olhava quando chamava, que era um sinal gritante, mas eu, assim, como mãe, depois até me culpei, porque falei, nossa, como eu não percebi que ele não olhava, mas pra mim era normal, por ele ser pequenininho, eu pensava, quando ele falar, ele vai olhar. Mas a regressão foi o ponto, assim, que eu falei, não, algo tá errado.
E eu levei na psicóloga, né? Na primeira consulta ela falou, não, ele é autista, a gente vai fazer todo o trajeto, mas ele é autista. Olha só. E, bom, queria perguntar para vocês, tanto para a Samali quanto para a Juliana, é o seguinte, e em relação à questão da identificação dos níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, quais são as diferenças entre cada um dos níveis e como que é? O diagnóstico é um pouco diferente para cada um? Como que é? Vocês podem explicar? O nível é o quanto essa pessoa precisa de suporte. Então, por exemplo, o nível 3, ele é uma pessoa que ela precisa de suporte para tudo. É uma pessoa que ela não vai conseguir não apenas socializar, mas coisas básicas do cotidiano. Então, ela precisa de auxílio para comer, ela precisa de auxílio para tudo que ela precisar, tudo ela precisa de um auxílio. Que são casos mais severos, né? Que é o caso do meu filho hoje, mas ele está indo para o nível 2. O nível 2, ele precisa de auxílio, porém não para tudo. Ele consegue fazer algumas coisas e outras não. Então, por exemplo, ele não fala, né? Ele não consegue falar, mas ele consegue, por exemplo, tomar banho sozinho. Então, ele vai precisar de auxílio para algumas coisas, para outras não. E o nível 1, ele necessariamente precisa falar. Então, e é possível fazer a regressão. Então, meu filho está no nível 3, porém, com as terapias, como eu disse, ele não fala ainda, né? Mas ele sabe verbalizar palavras, mas ele não fala. Com as terapias, ele pode chegar a falar e pode chegar um dia a ser um nível 1. Com o tratamento, eles vão aprendendo a ser independentes, aprendendo a ter mais autonomia e eles podem regredir até chegar no nível 1. Tem autista que já foi nível 3, por exemplo, e hoje é nível 1. E consegue socializar, consegue ter uma vida mais saudável, né? Eu também, assim, eu até mostrei pro Isaac, de uma cantora, acho que é lírico, ela também tem autismo, só que ela sofre muito, tipo, você, no filme conta, assim, pelo menos no trailer, ela fica anos sofrendo, porque ninguém entende, porque ela tem um dom maravilhoso, Sim. só que ela não conseguia pegar, acho que a maestra, falar, ela não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas ela cantava. E ela sofreu muito com isso. E todas as crianças que têm autismo têm um grau de intelecto tão grande assim, por exemplo. No caso dela, a voz é maravilhosa, a compreensão dela para cantar é... A maioria dos autistas, né, ele, é como eu falei, tem um hiperfoco. Você vai perceber isso com o passar do tempo. Então, por exemplo, o Isaac ainda é muito pequeno, a gente não consegue, eu não consigo Consegue. pegar. Já descobri Porém, isso, porém, ele gosta de né? Logomarcas. logomarcas. Que Ele da não sabe hora. escrever ainda, mas ele escreve várias marcas. Ele É, escreve entre o Aí, ó. B e B ele coloca um Google. Que da hora. Então, tipo assim, Google, Colgate, tudo que Ele é gosta. logomarca, ele escreve. igual, se ele tiver que ver alguma coisa, ficar paradinho vendo, por exemplo, você coloca logomarca, sabe? Início de filme, Pixar, Sim, ele fica sabe? vendo, repetindo, vendo, Caraca. repetindo. Sim. Repetindo. É um hiperfoco. É bifoco. Teve uma entrevista há uns meses atrás na IPTV, até, se eu não me engano, de uma professora, eu achei isso incrível, de uma professora que ela tinha um autista na sala e o hiperfoco dele era a máquina de lavar. Caraca. Ele gostava, ele falava as marcas, ele sabia como funcionava, era máquina de lavar. Ela pegou justamente ela fez, né, uma máquina de lavar, levou para a sala de aula e cada vez que ela falava assim, olha, tem alguma coisa na máquina, vamos entender o que tem na máquina? Aí era uma palavra, ele repetia a palavra e lavava a palavra. Então ela conseguia colocar uma manivela para rodar, para fazer que tá lavando. E nisso ela alfabetizou esse menino. Nossa, que da hora. Então, o que acaba acontecendo? Quando você entende onde está o hiperfoco, né? Como essa cantora, eu lembro desse filme até. Era uma peça de teatro que virou um filme. Isso, exato. Eu lembro disso. É o hiperfoco dela. Ela decora. Exatamente. Ela não precisa. Você faz os 3 primeiros acordes, ela já Não. sabe do que você está falando. Já, ela rapidinho. Ela vai. Essa questão Exatamente. da superdotação é o que acontece. A mídia, ela influencia muito, então a gente escuta muito isso. A gente fala, meu filho é autista. Então ele é muito inteligente. Na maioria dos casos, é exatamente o contrário. Eles têm um intelecto abaixo da média, mas é que pra mídia, eles
colocam porque vende mais, vai colocar um autista, então coloca o autista, é um anjo azul, ele é muito inteligente, ele tem superdotação. A gente escuta muito isso, ele vai tocar um instrumento. E na realidade mesmo, são poucos. A maioria tem um QI às vezes até abaixo da média, ou normal, são poucos que têm uma superdotação. Mas as pessoas têm a entender que sim, porque a mídia fala muito isso.